Alô, meus amigos telespectadores, um abraço. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 8 de junho. O ano está chegando bem na metade, 2017. E nós estamos chegando na metade do ano de 2017 com perspectivas de um ano de 2018, sei lá. O que vai acontecer em 2018? O que vai acontecer? A gente sabe o que está acontecendo em 2017. É o pior que podia acontecer, em todos os segmentos, praticamente. Eu não estou falando do meu fantástico mundo da bola. O nosso fantástico mundo da bola, que dá uma aliviada para você que está aí agora, nesta manhã de quinta-feira, para você que está nesta noite de quinta-feira e madrugada de sexta, acompanhando o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós, a gente fica satisfeito. É o fantástico mundo da bola que dá uma aliviada em tudo isso que vem acontecendo no nosso Brasil. Mas essa aliviada também, de vez em quando, o bicho pega. Porque nós vimos ontem, no Independência, o Atlético jogando pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho que foi uma noite de terror para o torcedor do Atlético. Foi uma noite de terror. Que o que eu vi é bastante preocupante. Muito, muito, muito. Porque o Atlético, que tem um bom time, tem um time forte, eu sempre falo time, eu não falo de elenco do Atlético, não falo. Porque aquele time que tem um bom elenco, é aquele time que tira um e bota outro, o treinador pouco sente na parte tática, técnica e física, pouco sente. E até individual, pouco sente. O time do Atlético, você tira o vinho e bota água da pior qualidade. Você tira vinho e bota água da pior qualidade. Se fosse água de primeira, ia superar até o vinho. É a melhor bebida do mundo. Por quê? Jogadores machucados, que são titulares e que são reservas à altura, mas em número que a mim não satisfaz. Como comentarista e como torcedor do Atlético, que eu sempre fui e sou. A mim não satisfaz, não satisfaz. E o pior que eu vi ontem, além do jogo ter sido horroroso para o Atlético, eu esperava um jogo bem melhor para o Atlético. Eu tinha notícias do Avaí, confesso a vocês que eu não tenho visto o Avaí jogar, mas já vi falar muito bem do lateral esquerdo Capa, que é um bom jogador, O Denilson, que foi vendido para o São Paulo, está sendo acertada a situação definitiva. Gente, o São Paulo, hein? O São Paulo está reforçando com Michael Soel e Denilson. Parabéns ao Rogério Ceni. Grande futuro tem o Rogério Ceni e o São Paulo pela frente. Grande futuro. Parabéns ao São Paulo também. Quando a gente fala que o atleta está mal, aí a gente vem com o São Paulo. Está reforçando com Michael Soel e Denilson. Michael Soel do Atlético e o Denilson do Avaí. Olha, mas então, a gente tem notícias. Eu tenho notícias, eu procuro me informar de que o Avaí tem uma boa defesa, bem treinada, bem posicionada, firme, um meio de campo que segue o treinador, mas o ataque é fraco, o ataque não corresponde. Não corresponde. Porque se o ataque do Avaí fosse um ataque razoável, o Atlético teria perdido o jogo ontem. O Atlético fez 1-0 e ficou o tempo inteirinho para tomar um empate. Eu falava assim, é agora. Vai ser agora. Opa, não foi agora. Não, vai ser agora. Não foi. Aquele jogo que a gente fala, que treinador agora, aliás, nós temos aqui um ex-treinador, vou apresentar para vocês daqui a pouco, velho conhecido de vocês, começou como comentarista aqui no BH Esportes, ficou aqui 3, 4 anos comigo. Ele vai falar com mais propriedade do futebol catarinense, inclusive. Agora, eu estava comentando, inclusive, com o Eduardo Panzi também, o treinador hoje acha bonito ele falar assim, nós precisamos aprender a sofrer o jogo. Ah, meu Deus do céu. O treinador está inventando. Quem está sofrendo é o torcedor que está lá na arquibancada. É o torcedor que está na arquibancada que tem que aprender a sofrer ou continuar sofrendo com o time que você está colocando em campo.
nós temos que aprender a sofrer o jogo. E outra, modelo de jogo. O modelo de jogo. O modelo de jogo é outra nomenclatura, outra coisa que o treinador hoje acha bonito falar. Fora o falso 9, rodar a bola, flutuar na frente do adversário na área, isso tudo. Marcação alta. Marcação alta. Marcação alta, bem lembrado. Marcação alta. Mas então, o Atlético entrou ontem com um time, apesar dos desfalques, forte, bom. Teve um início que dava a impressão a todos que estiveram no Independência, a você que viu pela TV, de que poderia vencer o jogo e até com uma facilidade, com uma certa facilidade. Não conseguiu. Fez um gol num belíssimo cruzamento do Alex, que está chegando agora, desacreditado. Eu mesmo ainda não acredito nele. Não comprometeu, errou um passe, errou uma bola, um bote que ele deu. No segundo tempo, quase que no final, errou feio. Mas no cômputo geral, no todo da partida, ele não foi o Marcos Rocha, que nós estamos acostumados a ver jogar e que foi eleito 4 vezes diretas, seguidas, o melhor lateral direito do Brasil. Não foi ele. Mas calma, menos o Alex. Vem o treinador, vem o Atlético sem o Felipe Santana, que também não é nenhuma Brastemp, melhorou muito daquele Felipe Santana que chegou. É outro, mas ainda longe de ser aquele Felipe Santana que promete, que prometia, que foi para a Europa e que voltou, longe ainda. Ele não veio para o jogo. E a explicação é que, na política de poupar jogador, ele que já tinha sentido um probleminha no último jogo, parece, reclamou de alguma coisa, ele foi poupado. Veio o Eraso. O Eraso há muito tempo que não joga. Há muito tempo que não joga. A gente sentiu nele uma insegurança normal. Mas foi uma insegurança. Ao lado do Gabriel. Quantos anos tem o Gabriel, Eduardo? 20 e poucos, né? 22, né? 22. Veio o Gabriel. O Gabriel que está jogando no Atlético, é uma grande promessa ainda, mas é uma promessa que está se tornando uma realidade para o mundo inteiro. Ele fica pouco tempo no Brasil, eu acho que ele fica pouco tempo no Brasil. Ele é da escola do Gemerson. E o Gabriel, no intervalo, fala que está cansado. Cansaço muscular. Eu estou cansado com 22 anos. Cansou. O menino cansou. Cansou. Mas como ele é inteligente, ele não é bobo, ele não é burro. Ele já viu o treinador dele reclamar de calendário a vida inteira, reclamar de calendário e arrumando um canto especial para os jogadores se justificarem, se apoiarem com relação a cansaço. É o calendário. Então, não veio o Gabriel. Aí vem o Rodrigão, que é um garoto, entre aspas, garoto que a gente chama no futebol. É da base do Atlético, leva jeito, já fez boas partidas na base, esteve na Florida Cup, mas entrou, eu considero, numa fria. O Atlético ganhava de 1-0 e foi para o segundo tempo pressionado pelo Avaí, e ele entrou ao lado do Eraso, o Rodrigão, que, na minha opinião, eu estou justificando esses caras que entraram, na minha opinião, também errou um passe, mas no cômputo geral deu até uma arrancada, foi com a bola até na intermediária do Avaí, depois ele distribuiu, ele deixou, a mim pelo menos, uma boa impressão. Mas os figurões do Atlético não estão funcionando. A começar do técnico, Roger. Os figurões não estão funcionando. Não estão. Robinho não está jogando o que a gente sabe que joga, não está. O Fred não está jogando. O Carioca, para mim, não está jogando o que sabe jogar. Pode jogar muito mais do que está jogando. O Elias não está jogando o que pode jogar. Então fica nesse sofrimento. E o treinador tem que mexer, fica mexendo. Não tem com quem mexer, com quem jogar, quem usar. O pessoal está machucado. Afonso Alberto, em nenhuma circunstância, a menos que ele pedisse, ô professor, como eles falam, eu não aguento mais, estou sentindo, não aguento mais, eu quero sair, eu não aguento mais. Mas em momento nenhum eu troco Fred por Rafael Moura. Em momento nenhum.
Mas o Fred pediu para sair. Então, se pediu para sair, eu estou justificando. Se pediu para sair, se o Fred pediu para sair, é a hora que troca. Mas em momento nenhum, a não ser um pedido do jogador, eu troco o Fred por Rafael Moura. Mas ontem foi o Rafael Moura. Que luta, briga, batalha, esse cara encarna o espírito atleticano, mas não conseguiu. O Atlético ontem foi um todo, para mim, errado, a começar do seu treinador. Um todo errado, a começar do seu treinador. E esse Atlético, com esse espírito de ontem, com esse futebol de ontem, gente, ele não tem perspectiva no brasileiro, na minha opinião, de ontem, futebol de ontem, e que vem jogando já há alguns dias, alguns jogos. Não tem perspectiva no brasileiro, não tem na Copa do Brasil e não tem na Libertadores. Porque, com todo o respeito que eu tenho ao Avaí, todo o respeito que eu tenho ao Avaí, e acho que lá dentro, na ressacada, vai ser complicado vencer esse Avaí. Esse de ontem também que eu vi. Com todo o respeito que eu tenho ao Avaí, o Avaí não está no nível dos adversários que o Atlético vai enfrentar na Libertadores, e na Copa do Brasil e na própria sequência do Campeonato Brasileiro. Então, eu, como comentarista, jornalista e como torcedor, nossa Senhora, o Atlético não me passa nenhuma perspectiva, eu não tenho nenhuma perspectiva em torno do Atlético nessas competições. Não sei o que vai acontecer. O Cruzeiro, a gente vai analisar esse Cruzeiro de hoje contra o Bahia no próximo programa. E o América venceu o Ceará do nosso vovô Givanildo e continua a sua caminhada para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do intervalo comercial, eu vou cumprimentar o nosso convidado de hoje. Você pode até detalhar o nosso convidado com uma pergunta simples para ele se ambientar de novo. O nosso Rui Guimarães, que foi um grande treinador de futebol, eu digo vitorioso porque ele foi campeão mineiro pelo Cruzeiro. Foi campeão mineiro pelo Atlético também, Rui? Eu não me lembro. Como preparador físico. Como preparador físico. Campeão mineiro pelo Cruzeiro como treinador e dirigiu várias equipes do futebol brasileiro. Saiu para a Arábia. Ficou rico. Ficou rico. Ficou rico. Eu lembro do Rui Guimarães sentado na sala de espera comigo, esperando comissão de frigorífico. Ele não está na Lava Jato, não, né? Não está na Lava Jato, não. De frigorífico. Não, mas você sabe que... E o Rui, quando parou com a carreira dele de treinador, eu falei, Rui, agora você vem que você vai virar comentarista, vai virar jornalista. E o Rui é daqueles que realmente virou. Realmente, pelo talento que ele tem, a maneira fácil que ele comunica, é muito bem articulado, conhece do que se propõe, conhece tudo de futebol, sabe tudo de futebol, é bem-humorado, é de bem com a vida, e isso é importante. E ele passa para o ouvinte dele, para o telespectador dele em Santa Catarina, exatamente aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer falar, aquilo que ele quer passar para o ouvinte torcedor catarinense, do futebol de Santa Catarina. Então, Rui, como é que você se sente hoje aqui, depois de quase 15 anos, não sei? 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Nesse programa que deu a você a oportunidade de uma nova profissão, que você agarrou e com unhas e dentes. Embocadura, né? Um grande abraço a todos, né? Os telespectadores. Eu sinto muito honrado de estar aqui, Afonso. Muito obrigado. Eduardo, o meu querido ali, o nosso... Matusalém. E o Flavinho, né? Flavinho Ricardo, que isso aqui também... Zé Alberto te mandou um abraço. Viu? Zé Alberto é gente da melhor qualidade. Mas você falou aí que... Eu vou aproveitar o gancho, porque eu acho que nossa função não é ser pragmático e sair de casa. Eu vou falar isso com o Afonso, com o Eduardo. Não é isso. Então você deu um gancho agora e falou, não, o Rui é articulado, e ele fala aqui do jeito natural. Mas você sabe quando eu fui para Santa Catarina, nós estávamos no nosso programa aqui com o Fernando Sasso. Grande Sasso. Eu fui dar carona pro Sasso. Falei, Sasso, eu estou indo para Santa Catarina numa nova função. Porque lá eu fui treinador, sou um cara conhecido e tudo. Mas eu faço o programa com o Afonso, a gente tem se saído bem. Mas eu quero, assim, dar uma pitada. Ele falou assim, primeira coisa, não perca o sotaque. Primeira coisa, não perca o sotaque. Não vem com tu, pra ti, porque isso não dá.
E segundo, fala como se estivesse falando no boteco. É isso aqui que a gente faz. É aqui que a gente faz. É a coisa natural. Então não é coisa pragmática, né, Afonso? E depois eu aprendi com vocês todos. Eu falo o seguinte, eu devo a todos vocês da imprensa mineira aquilo que me deu o retorno em Florianópolis. Porque eu já ganhei várias vezes como melhor comentarista de televisão e de rádio, padrão de excelência da Assembleia Legislativa. Eu fui o único mineiro no padrão de excelência. Porque o Guga, estava lá o Guga, o Espiridião, o Delfim, que morreu no acidente, né, o presidente. Então, o único mineiro, quer dizer, então isso para mim, eu acho que é um orgulho para Minas Gerais, não é nem para mim. Cidadão honorário de Florianópolis, cidadão honorário de Palhoça. Então, tudo isso porque sabe, Afonso? Aliás, você mora mal, né? Florianópolis. Estou morando mal. Mas tem uma coisa lá que está incomodando. Até eu não poderia falar isso, que alguém vê isso, programa a gente visto até no Brasil, todo mundo grava. Eu falo assim, não vá para Florianópolis dezembro, janeiro e fevereiro. Não vai não, gente. Não vai não, sabe por quê? Porque vocês não andam. É um congestionamento desgraçado. Argentino toda a vida. É argentino para burro, gaúcho para tudo quanto é lado, entendeu? Então, vai lá em novembro, vai em abril, porque o tempo é gostoso e tudo mais. Eu, às vezes, eu não estou indo mais trabalhar de carro, não aguento mais atravessar a ponte, não aguento ficar parado no meio da ponte. Então, eu vou de ônibus, porque aí pode parar à vontade, né? Porque o ônibus para na porta da minha casa, o coletivo. Já não pago, né? Para na porta da minha casa. E desce na porta da rádio. Então, eu estou muito feliz, viu, Afonso, de estar lá, de ter cumprido aquilo que todo mundo gerava, assim, uma expectativa grande, porque eu era técnico, né? Eu sou conhecidíssimo lá como campeão no Joinville, campeão 2 vezes no Avaí, dirigiu o Criciúma, dirigiu o Tubarão, acabei sendo vice-campeão. Então, mas como comentarista, ficou sempre aquela expectativa. E aí, tem que dar um nome. Como é que vai ser o slogan, né? Eu me lembro que na hora que o diretor da rádio falou, o dono falou, Rui, como é que... Não, você vai dar o nome que o Afonso Alberto me deu. O técnico comentarista, o comentarista técnico. Ai, Rui, mas está muito grande, não sei o quê. Ah, não, já sei como é que é. O realmente técnico. E ficou o realmente técnico. Eu passo na rua, os caras não me chamam de Rui. O realmente técnico. Entendeu? Então, ficou bom, gostoso isso aí. Mas eu devo muito a esse programa, nosso programa, né? Que é o BH Esportes, né? E o Flavinho também, na Bandeirantes lá, fizemos lá muitos programas, né? Com a Dimara, com o Flávio Anselmo. Mas é treino. Deixa eu aproveitar antes que eu esqueça. Afonso, eu ouvi atentamente seu comentário. Hoje em dia, Afonso, os grandes times estão celebrando vitórias magérrimas, que é o futebol, o momento do futebol, Afonso. A Folha do Avaí, eu tenho muito trânsito dentro do Avaí. Não tem no Figueirense, mas tem muito dentro do Avaí. Sou muito amigo do presidente, assisti o jogo ontem ao lado dele, no camarote, fui no ônibus do Avaí e tudo mais. Deixa eu só dizer uma coisa seguinte. 3 jogadores do Atlético, escolhe qualquer um aí, 3 aí. Acho que o Robinho, 1 milhão de salário por mês. Então é um só. Entendeu? A folha do Avaí é 1 milhão, e a folha que eu falo é 1 milhão, é gastando com tudo, inclusive com a base. Porque esse presidente que está lá é um camarada, eu nunca vi, e o Batistotti, não é porque ele é meu amigo, mas o Batistotti não é um cara assim do esporte, não. Sempre foi conselheiro, mas é um negociante que eu nunca vi na vida. Você parece mineiro, rapaz. Batistotti, você não pode ser catarinense, porque ninguém mineiro para negociar, não tem danado, né? Mas aí ele foi saneando... Rui? Não, Francisco Batistotti. Ele foi saneando, assim, sabe? Então, o irmão dele foi vice-presidente do Figueirense. Não, acho que não. Eu tenho a impressão que ou é primo do primeiro dele. Deve ser parente dele, deve ser parente. Agora, sabe qual é o maior salário do... É o teto. É salário e teto. Porque eu vi ele conversando com o Zé Love no telefone, eu estava almoçando com ele num lugar, ele sempre me chama para conversar. Não, aqui não, meu filho, aqui não tem isso não. Aqui é isso, aqui acabou. Se não quiser, tá. Ele falou, então tá, então vamos pro Figueirense. Foi, olha lá no Figueirense, tá parado lá. Um negócio de uma hérnia, não sei o quê. Marquinhos Santos, 60 mil reais. 60 mil e acabou. Você pode Marquinhos, jogador? Marquinhos, jogador. Aquele que bate falta bem. Aquele que bate falta saiu. Mas que saiu antes da cobrança da falta. E eu jogou tava, no Atlético aí. Eu tava, claro, jogou no Atlético. Fez 12 jogos pelo Atlético e 1 gol. Mas ele tem um problema aqui. Se não me engano, um jogo no Paraná, ele teve uma contusão, Afonso, não sei se você se lembra, na cabeça, não sei o quê.
E aí ele foi, entendeu? Mas o Marquinhos é um jogador cerebral. Ele é cerebral. Só que ele não tem mais condição de jogar 90 minutos de jeito nenhum. Como há essa escassez no futebol brasileiro? Por quê? Por que essa escassez? Por causa do êxodo. Nós estamos repatriando, gente. O Flamengo pega... Ô, Eduardo, o Diego e o Robinho foram os melhores jogadores que teve aí há 15 anos atrás. 15 anos, então aí. É referência do Flamengo. ano passado foram os melhores. Pois é, um é referência do Flamengo, outro é referência do Atlético. Há 15 anos, pô. Fizeram a dupla lá, o trio, né? Com Elano, com quem mais? Renato, que hoje é referência do Renato, exato, está até hoje. Você teve, então, esse êxodo que foi para o futebol europeu, isso aí esvaziou o futebol brasileiro, empobreceu o futebol brasileiro. Então, a gente falava, Afonso, nós falávamos muito isso quando começava o Campeonato Brasileiro, assim, vamos lá. Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Corinthians são favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Hoje, eu não falo favorito, falo candidatos. São candidatos a ter uma situação privilegiada para ir disputando. Grêmio, né? Também é um que a gente pode colocar. O Internacional está na segunda, para você ter uma ideia. Então, eu não falo nada. E até eu fico brincando, porque eu estou na casa do meu cunhado, o Fernando, que é da minha irmã, a casa da minha irmã, e ele fala, você vai fazer loteria, loteca? Você sempre gostou de loteca? Eu sei, eu faço até hoje. Sabe como é que eu faço loteca? Afonso, eu pego o volante, não vejo o relatório, não. Sabe como é que é? Do jogo, não. Pego o volante e falo assim, meio, 1, 2, 3, e mando fazer. A hora que eu vejo, eu falo, nossa senhora, que zebra que eu fiz aqui. Aí dá no domingo. Então, é isso. Eu sei que você, não só você, os comentaristas que estavam lá ontem, ficaram preocupados demais. Meu Deus do céu, e tal. Mas é a realidade, Afonso. Essa é a realidade. O Atlético tem dificuldade. Eu acompanho, né? Acompanho o Atlético Cruzeiro direto lá. Né? Quando eu posso ver, já não sei quando concomitantemente está jogando o Avaí, eu fico nisso, eu estou comentando e tem um jogo do Atlético Cruzeiro, aí não tem jeito. Mesmo assim, eu pego os canais lá de noite e fico vendo. Não tem mais, não adianta fazer igual o Paulo Nobre fez, de pintava, o Feliz fazia isso. Você lembra disso? Pintava o Bendelac, traz. Pintava não sei o que, traz. O Tobi fazia. Não adianta fazer isso, mano. Você tem que ajustar as coisas. A não ser que os jogadores sejam bastante diferenciados. Por exemplo, o Cuca, meu grande amigo Cuca. Ele dirigiu o Goiás e ele conseguiu ali no Goiás formar aqui Danilo, Josué. Mas Grafite, né? Grafite. Ele pegou 4 daqueles, como vamos supor assim, a espinha dorsal, e levou para São Paulo. E deu certo. Mas isso é raro hoje no futebol. Então você tem que contratar pontualmente, dentro das características, e ver quais são os negócios. Isso o Avaí tem feito. Você está falando do Capa? Eu moro em Palhoça, que é a grande Florianópolis, né? E lá tem um Guarani da Palhoça, que é um time simples, né? Que até caiu para a segunda. Todo comentário meu fala assim, gente, vocês vão esperar, isso eu falava abertamente, daquele jeito que o Afonso sabe, vocês vão esperar alguém vir aqui levar o Capa? Vocês vão esperar alguém vir aqui levar o Capa, né? Levar o Capa lá para Ribeirão Preto, para Paraná, para Curitiba, ou aqui do lado, do Rio Grande do Sul. Vocês vão esperar, por gentileza? Vocês vão esperar pegar o alemão que joga no Blumenau, ali, que é um time comum? Vocês vão esperar levar esse cara? E muitas vezes, por isso, o presidente tem essa afinidade comigo e essa amizade. Aí pegou o Capa, que é um grande lateral, o Leandro, tal. A defesa do Avaí ontem está justificando um resultado magérrimo. A defesa do Avaí é muito boa. É muito boa. A zaga não deve nada a zaga nenhuma, principalmente Felipe Santana. Então é o seguinte, é boa, tem a consistência. Ontem não jogou o Judson, seria Luan e Judson. Pronto, ali vai. E o Marquinhos, que é cerebral. Se deixar, ele bota na cara. Como botou ontem o menino Juan na cara do gol com 3 minutos. Mas o ataque, gente, nossa senhora, é de doer. É de doer. Mas um gol só até agora, não? No Campeonato Brasileiro, em 5 jogos, um gol. 0-0 com vitória. Eu estou de férias, né? Então eu estou meio por fora. Afonso, mas aqui... Um gol só até agora. Você também...
Você também me convidou para vir, mas também não é para eu falar também o tempo todo. Né? Não, você vai falar mais. Deixa eu pegar o Eduardo aqui agora, eu vou até falar com os meus parceiros, que são parceiros, agradecer aos meus parceiros. A gente hoje vai sem o intervalo comercial, só para dar uma sequência no papo aqui. Deixa eu pegar o Eduardo. Ô, Roger, para de falar de calendário. O calendário é apertado, porque senão não tem dinheiro para pagar vocês. Você, Roger, os seus jogadores, o Brasil inteiro. O calendário é apertado principalmente por isso. Senão não tem dinheiro para pagar vocês. Se as equipes não jogarem todas as competições, o presidente não tem dinheiro para pagar vocês. Entra em acordo com o presidente, fala que vocês querem ganhar menos e sai de 2, 3 competições, fica só em uma. Ou fiquem só em 2. Mas para de encher o meu saco. Concordo, o saco do telespectador, do torcedor, do ouvinte. Para de encher o saco com esse negócio de calendário. Para! Pelo amor de Deus. Para. O Lima ontem fez uma pergunta que eu achei maravilhosa. Ô, Roger, vai ganhar o campeonato então quem tiver mais descansado. Quem tiver mais descansado vai ser o campeão brasileiro. O time que tiver mais descansado vai ser o campeão brasileiro. Eduardo. Um abraço, Afonso. Abraço, Rui, Flávio, Matusalém, telespectador. Mas o Roger tem razão de reclamar. Só que está repetitivo. Você reclama uma vez, não precisa... Reclama do presidente dele. Você não precisa ir toda coletiva reclamar de calendário. E a gente, toda vez que reclama, a gente tem que vir falar aqui que o grande problema de calendário são os campeonatos estaduais. Isso é fato, porque você tem 3,5 meses de 10 do calendário separados para o estadual. O único campeonato que o Atlético vai jogar o ano inteiro e que ele teve espaço para treinar durante a semana foi o grande estadual. Durante o grande estadual, o Atlético teve a semana para trabalhar. Aí na porcaria do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, de outros campeonatos, aí o atleta não pode treinar, porque são porcarias. Mas o grande estadual, que todo mundo adora, eu adoro o estadual, acho um charme, mas na hora de assistir Vila Nova e Ipatinga, ninguém assiste. Aliás, nem transmite na televisão. Ninguém vai ali em Nova Lima assistir jogo do Vila, a não ser que enfrente o Atlético ou o Cruzeiro. Mas quando enfrenta o Atlético e Cruzeiro, o Vila vende o mando pro Mineirão. Ninguém vai a Três Corações assistir Tricordiano e Patrocinense. Ninguém vai, e também não passa na televisão, não. Mas quando o Tricordiano vai receber Atlético Cruzeiro, o interior tem o direito de receber o time. O Tricordiano vai e vende o jogo para Belo Horizonte. E assim a URT fez na semifinal também. Então o campeonato regional é uma porcaria que ninguém gosta. Sub-20. Ninguém gosta de campeonato, não, sub-20 não. Tem que acabar com 3 meses e meio. Porque se o Atlético não jogar o regional com o time com o principal, ele vai ter o calendário apertado do mesmo jeito. Ele estaria jogando meio final de semana. Mesmo tendo poupado, o time ia desgaste. Porque espreme o resto do ano por causa de 3 meses e meio da porcaria do campeonato regional. E eu tô falando de Minas porque eu tô aqui, porque eu do Rio. Pô, Resende e Madureira. Parece uma briga de repórter que cobre o Atlético. Marcelo Madureira contra Cláudio Resende. É uma porcaria, ninguém assiste também. Só assiste quando o Flamengo, o Vasco, o Botafogo e o Fluminense estão em campo. Então, tem que acabar com essa forma de campeonato regional. Reformule. 1 mês de campeonato e pronto. Acabou. Aí organiza esse calendário que tá chato todo mundo reclamando. Eduardo, deixa eu te interromper, primeiro te elogiar. O Zé Alberto mandou um abraço. Zé Alberto, já mandei o seu abraço pro Rui no ar. Tá, então mandou. Retribuo, viu, Zé Alberto? Eduardo, te parabenizar pelo seguinte, que eu tenho a mesma opinião sua, mas eu tomei tanta porrada. Meu Deus, eu achei que ia ser mandado embora. Da TV e da rádio, juro por Deus. Mas esse é o problema, TV. Ô Rui, Mas acontece, porque o estadual, gente, as coisas estão evoluindo de uma forma que você tem que mudar alguma coisa, principalmente no futebol. Presta atenção, tá calendário, então, como é que eles falam longo, como é que é campeonato longo, é assim que eles dizem? A semana aberta. Não, como é longo. Presta atenção, a Espanha, ou Alemanha, ou França, ou Itália, qualquer coisa. Estão 38 jogos lá, no campeonato deles. Eles têm a Copa do Rei, né, ou Copa não sei o quê, e tem a Champions League. Que seria Champions League, seria UEFA, Libertadores, Copa do Rei seria Copa do Brasil, e o campeonato deles, que é 38 jogos. O mesmo daqui. Do mesmo daqui. O que eles não têm? Eles não têm campeonato estadual. Não tem o campeonato de Valença, não tem o campeonato de Madrid, da Catalunha, não existe isso. Então eu dei porrada num troço e eu usei muito a frase do Zezé Perrella. O Zezé dizia o seguinte... Rural? Primeiro ele falava que era campeonato rural, eu também falo, mas eu falava assim, olha, o Zezé Perrella, ex-diretor, dizia o seguinte, o estadual não alivia os pequenos, não alivia, e liquida os grandes. Não alivia nada os pequenos e outra. Mas o Brasil é muito grande, tem os times do interior e na Europa não tem. Os times do interior,
Eles estão servindo pra quê no futebol brasileiro? Acabou o Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro contrataram quem do time do interior aqui de Minas Gerais? Nada. Eu tô perguntando nos últimos 15 anos, não é esse campeonato, não. Ninguém Carlos sabe César. falar Você quem. sabe- você sabe. Carlos César tem 10 que tá no Você Atlético. sabe o que eu falava quando eu era técnico do Vila Nova? E aí terminava, eu fui técnico do Vila Nova 9 vezes. Quer dizer, também é recorde brasileiro isso, cara, técnico 9 vezes num time. Aí o presidente, não, vamos reforçar, porque o campeonato vai ficar bom o reforço do Campeonato Mineiro. Quem que a Caldense vai reforçar? Pegou um do Valério, um do Democrata Do interior de e São um do Paulo, Vila. Vagabundo. Aí o Vila pegava um de Patinga, então ficou, trocou cebola. Ô, Rui, Trocou cebola no só interior tem- e o Atlético buscava um jogador no Rio, buscava um jogador em São Paulo. E o Cruzeiro é a mesma coisa. e nós Só executamos. tem um campeonato regional que o interior fornece jogador para time da capital, que é o Paulista. Mais Paulista. nenhum. Mais nenhum. Raramente o do Rio de Janeiro. Muito raramente. É. E o do Rio de Janeiro consegue ser pior do que o de Minas por causa do formato deles. Inclusive, O média Rio de Grande do custo. Sul manda bastante jogador. O Rio Grande do Sul Rio Grande do também Sul manda. Agora, pouco. Mas mais o ou quê? menos. Mas, Manda Eduardo, muito, não. Eduardo, manda mas vou te pouco. falar, porque eu estou acompanhando direto do Rio Grande do Sul, a gente fica do lado ali e tal. Você sabe quanto que ganha pela TV lá, se não me engano, acho que é a RBS, cada time do interior para disputar o campeonato gaúcho? 1,5 milhão. Meu. Mas, coincidentemente, eu que sou favorável aos campeonatos regionais, Então você não pode reclamar de calendário. eu que sou não, eu não reclamo de calendário hora nenhuma, eu reclamo daqueles que reclamam. Mas eles Eu estão não certos, reclamo. você está errado. Não tá. Vai me Ó, desculpar. eu sou defensor Você do assiste campeonato. algum jogo de time Só do um interior minutinho, só um sem estar minutinho. Atlético? Você não assiste Só um nenhum. minutinho. Eu não assiste defendo, para saber que o céu é azul, você não precisa andar o mundo Não, inteiro. você falar que é Você bom. não tem que andar. O campeonato é ruim, você não tem que assiste jogo assistir- nenhum. Assistir jogo para o campeonato ser bom. É Você não tem que péssimo o assistir. campeonato. O futuro do futebol, e não está longe, vai ser a TV, só a TV e rádio. A TV mostrar, o torcedor vai minguado no estádio. Então, eu sou a favor dos campeonatos regionais, mas não sou contra que procurem meios para que os campeonatos regionais possam se justificar. Eu não sou contra, mas eu sou radicalmente contra em acabar com os campeonatos regionais. Você sempre dá a solução. Diminui, faz isso, faz aquilo. Eu também não quero que acabe. Pois é, então, Mas eu do não jeito que sou tá, não dá. contra. Afonso, exclui Cruzeiro. Mas regionalizado, Exclui Afonso. Cruzeiro, Isso, é Atlético e América. Ô, Rui, E põe meio você ano de campeonato no time põe o ano interior. Só uma todo, coisa aqui, Afonso, você porque tem oportunidade. eles vão ter que ser fornecedores, Você tem- fazer trabalho de base, que não tem. Você teve a chance. Tem no Vila trabalho de Aqui. base? Tem nada. Tem na Você- Caldense? você- Tem no Democrata? Não. Tem Você- na Patrocinense? Não tem, Presta rapaz. atenção aqui. Você teve a chance de trabalhar no interior de Minas? Muito. certo? Ó, eu Em trabalhei vários em tudo clubes. quanto é lugar, Você ué. trabalhou em Campo Belo. Nós Você trabalhamos trabalhou em Fabril, lá em Pouso Fabril, Alegre. em Governador Ele é Valadares. especialista em campeonato mineiro. Aí o que eu É, quero dizer ué. pra você é o seguinte: você pega, por exemplo, que eu falo aqui com a Afonso, você acaba o Mineiro, Atlético Cruzeiro só entra na fase final. Aí você regionaliza o Campeonato Mineiro. Claro, Você pega, pô. por exemplo, Mas o por que time que de não 3 faz? pontos jogando contra o time de Varginha, você vai ter estádio cheio. Mas eles você não vai ter querem. aí 100 times disputando o Campeonato Eles Mineiro não na fase querem. preliminar. Eles não querem. Mas tem que fazer isso. Sabe por que não querem? Porque eles querem uma vez só levar para sua cidade o Cruzeiro, o Atlético. Mas não leva, Rui. E quando vai lá, eles vendem o mano. Vendem o Eles mano. vendem o mano. Cruzeiro e Tricordiano foi no Olha Mineirão. aqui, deixa eu falar. Cruzeiro e Vila Nova foi no Mineirão. Ah, o Deixa RT eu falar. vendeu o mano da semifinal. Outra exatamente. coisa, deixa eu falar uma coisa. As coisas têm que ser um pouco mais compatíveis com a cidade e com o clube. Eu não posso aceitar, mesmo como mineiro, porque eu sou um defensor de Minas Gerais lá, eu sou o único mineiro que trabalha na imprensa lá de tudo, imprensa política, social, não sei o que e tal. Tom Benção, eu não posso aceitar tombos num campeonato mineiro. Uma cidade de Com 8 todo mil habitantes. respeito, claro. Bom, Agora, agora entrando no jogo do Atlético, eu vou ser muito breve. Só um segundinho. Ah. Falou-se aqui no Rio Grande do Sul, falou-se aqui em São Paulo. E falou-se na base do Rio Grande do Sul, que fornece. Não, time do interior que fornece. Não. E a base também. Falou aqui que a base. fornece que a base também. está fornecendo. O Rio Grande do Sul fornece também. E agora eu estou só lembrando que a base, nós vamos ter uma decisão da Copa do Brasil entre Atlético e Flamengo. foi. Atlético e Flamengo. Mas pra você ter uma ideia. E o Flamengo eliminou quem para chegar na final?
Tem que recordar. O Avaí. Avaí, Só isso. Isso aí, vou Então ser é muito isso. breve por causa do jogo do Atlético ontem. Você falou de elenco. Gente, ontem não dá para analisar o Atlético por causa do elenco, né? Eu não analisei Olha, de elenco. ontem o Roger não tinha. Marcos Rocha, Carlos César, Leonardo Silva, Felipe Santana, Adilson, Luan, Otero, Casares. E eu pus aqui o Roger Bernardo, que chegou agora, mas não tinha. Aí, durante o jogo, ele perde Gabriel, Fred e Robinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Gente, 13 jogadores. Ele teve que usar o Alex Silva, que é a terceira opção, teve que chamar ele lá no América. Rodrigão, a sexta opção, porque antes dele tem Léo Silva, Gabriel, Felipe Santana, Erasmo, Gesiel. Monte machucado. Iago, que hoje é a quarta e vai virar a quinta, porque chegou o Roger Bernardo. E Marlone, que é a quinta opção, porque antes dele tem Robinho, Elias, Otero e Valdívia para a posição. O primeiro tempo do Atlético, concordo, o Atlético jogou mal. O Atlético, cansado ou não, ele tem que se impor em relação ao Avaí. E no primeiro tempo não se impôs. O Atlético poderia ter matado o jogo com 2-3? Poderia. Mas o Avaí poderia ter feito 1-2 no primeiro tempo. O Atlético não pode se igualar ao Avaí tendo 7 titulares em campo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo. Então o primeiro tempo do Atlético deixou muito a desejar. Parecia um Atlético preguiçoso, vendo o Avaí pela frente, achando que ia vencer a qualquer maior Avaí. Hoje vamos dar uma descansada, a gente está muito cansado, vamos jogar um jogo sem acelerar. E pagou por isso, porque no segundo tempo perdeu 3 jogadores titulares, terminou o jogo com 4 titulares e terminou o jogo levantando a mão para o céu, porque ganhou de 1-0, porque o Avaí não mereceu perder aquele jogo ontem, porque foi o pior segundo tempo do Atlético em 2017. Agora, eu não culpo o treinador, eu não culpo o elenco, eu culpo o que estava em campo, que era um amontoado de jogador. Rodrigão, primeiro jogo dele no ano. Eraso, primeiro jogo dele no ano. Alex Silva, chegou ontem do América. Iago, é um garoto. Marlone, 200 anos que não joga. Todo mundo jogando, cheio de reserva. Virou um amontoado, o Atlético não conseguiu jogar bola. E o Avaí, que é um time ruim, mas organizado, se deu bem com isso. Agora o Rui falou da folha salarial, 60 mil, o teto, por isso que vai brigar para não cair. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, Claro, Eduardo, mas que eu queria falar. é isso. Eu penso o seguinte, o Atlético não está jogando bem esse ano no Campeonato Brasileiro, porque o Atlético jogou com o time completo contra o Fluminense, perdeu aqui. O Atlético jogou completo contra a Ponte Preta, não ganhou. O Atlético jogou com o time completo contra o Flamengo, não ganhou. Então, não está justificando só o jogo de ontem. Porque o jogo de ontem o Atlético começou com 7 Peraí, mas você titulares. só analisou o resultado. Contra o Flamengo, o Atlético jogou mal? Não, mas não ganhou. Contra o Fluminense, o Atlético jogou mal? Mas não ganhou. Tudo bem, então Certo? você está analisando só o resultado. Mas eu estou querendo dizer que não Você ganhou. falou não está jogando bem durante o ano, eu discordo. Mas não ganhou. Né? Eu comparo até o jogo de ontem, certo? Como uma luta de boxe. Aquele cara que bate, de repente toma um soco no queixo e cai. O Atlético, aconteceu isso ontem. O Avaí bateu. O Vitor, melhor jogador em campo. O São Vitor, melhor jogador em campo. O Atlético foi lá, fez um gol e ganhou o jogo. Então, eu acho que o que vale foi a vitória do Atlético ontem, que vai dar uma aliviada. Porque até então o Atlético estava na zona de rebaixamento. Ô, Flávio. Certo? E o Atlético saiu da zona de rebaixamento ontem. Isso que é importante. Vai pegar agora o Vitória, que está caindo pelas tabelas. O Atlético tem toda a condição de vencer o Vitória lá também. Então dá uma aliviada. Agora, é preciso jogar mais do que está jogando. Porque quando pegar os times melhores, o Atlético vai ter dificuldade Agora, da maneira que o time está jogando. Flávio, hoje a gente pode ver o filme se repetir. Porque, de novo, a questão de elenco ia culpar treinador. Hoje o Mano Menezes vai para Salvador com Murilo na zaga. Sem 8 titulares. Sem 8 titulares. Aí vão botar a culpa no elenco do Cruzeiro. Não, tá todo mundo no estaleiro. E vai ter um Murilo, um garoto na zaga. Você tem Dedé, Manuel, Caicedo, você não pode usar ninguém. Você vai ter que usar Murilo. Murilo e Léo. Murilo e o Léo, que é o pior dos jogadores que jogam. E lá na frente você vai ter que escalar Elber. Você não pode escalar o Arrascaeta, você não pode escalar... Quem mais? Me ajuda aí. Um Rafael Sobis. Porque tá todo mundo no estaleiro. Então o filme de ontem pode se repetir hoje em Salvador e não vai ser culpa do Mano Menezes. Hoje não. E não vai ser culpa de elenco, diretoria que não investiu. Hoje não. Eduardo, mas no caso de ontem, por exemplo, eu quero até que o Rui me dê uma ajuda aqui, Rui. Acho que é Lourenço e Simeão. Não, Lourenço e Simeão estrearam. Lourenço é o camisa Simeão 9, estreou. Simeão. O Lourenço é um jogador da base, Lourenço... que é um jogador comum. Por que o Denilson não jogou ontem? Porque eu vou vai ser falar. negociado com o São Mas- Paulo. Não, Mas, tem Rui, nada o que eu disso, tô tem dizendo é o nada seguinte. disso, tem nada disso, tem nada Rui, o que eu disso. tô dizendo é o seguinte, o Lourenço, enquanto É ele outra teve coisa. fôlego em Outra campo, coisa. ele matou a zaga do Atlético ontem, entendeu? E eu não achei que o Marquinhos ontem teve tão bem. Eu estava lá vendo o jogo e não achei que o Marquinhos ontem jogou tão bem. condição- Apesar de fazer alguns lançamentos, colocar um na cara do gol. E só perdeu um minutinho. gol incrível. E perdeu um Matusalém, gol. Matusalém, a condição física do Marquinhos é igual a do Eduardo. É. O Eduardo deve ser melhor do que ele. Mas Essa ô, Rui, condição o que eu estou física dizendo é o do seguinte, um jogador para aparecer no Aquele time... ele- sei, Porque eu vi Cruzeiro. outro jogo do Avaí, eu fico lá em casa sapeando, não vi os melhores momentos que eu pego aqui.
praticamente idêntico Se o o jogo. Denilson- O jogo com o Atlético ontem. E o Avaí não ganhou o jogo. Ô, Eduardo. Entendeu? O Avaí não ganhou. Você não era nascido, por sinal, parabéns, você está muito articulado, a fruta não cai uma do pé não, hein? Esperto esse menino, tá doido? Aí, Obrigado. eu vou te falar um negócio. Você começa a aprender as coisas com os vagabundos do futebol. Os vagabundos no bom sentido, os veteranos e tal. Eu era um jovem, assim como você, eu tinha 22 anos. Falando quando nisso, depois você vai me arrumar o seu livro, viu? Ô, Afonso, eu quis trazer, mas eu vou... Amanhã tem um programa aqui de novo, né? Não, amanhã não, segunda. Ah, segunda. Mas eu vou trazer. Presta atenção. Eu fui num hotel Excelsior, pedi ao Cláudio Coutinho uma programação de Cooper. Eu tinha formado em educação física. Cláudio Coutinho, isso tem tempo. Cláudio Coutinho, mas tem muito Capitão tempo. Cláudio Coutinho. Capitão Cláudio, isso foi em 71. 78, 77. Não, 71, rapaz. Formei em 71. O gladiador, Né? o overlap. Tudo que o fui lá tempo pegar. futuro. O Parreira era preparador físico, Cláudio Coutinho era supervisor e o Zezé Moreira era o técnico do Fluminense. Eles estavam lá no Excelsior. Nisso, deu aquela confusão aí embaixo, era um domingo de manhã, ia jogar contra o Atlético à tarde. Aquela confusão, domingo de manhã, não sei o que, esse vagabundo, não sei o que, vagabundo, o Zezé Moreira, esse vagabundo, eu dou na cara dele, o Samarone que não tinha chegado, foi pra zona ali perto, ficou a noite toda. Aí o Cláudio Coutinho, professor, e o Parreira, mandando o primeiro avião pro Rio. Não, primeiro avião não, ó, primeiro avião. Vai dar glicose nele aí, nesse vagabundo e tal, e vai jogar. À tarde no Mineirão, 2-0 pro Fluminense, 2 gols do Samarone. Bom, essa foi a primeira lição que eu aprendi no futebol. Você não pode se punir no futebol. Eu falei com o Batistotti, estava no camarote com ele. Batistotti. Você é político? Não. se punir. Você tem que Entendi punir política. de outra forma. Primeiro no bolso. Tá? Mas você não pode punir o clube, nem o time. Concordo. O Denilson é titular absoluto. Lógico. E o homem que sai pela beirada, não é essa bola toda não, viu, gente? Mas por que ele não jogou Mas- ontem, então? Porque aí... Puniu o clube. Lá na ressacada. Não jogo mais aqui, não sou homem de você ficar no banco, bababá. Aí Batistotti, firme, Puniu o clube. falou assim, leva ele para Belo Horizonte, põe na relação. Chega lá, deixa que eu risco. Aí tal, o próprio presidente... Nem no banco ficou. Nem no banco, foi Batistotti. Tem umas coisas, não, mas eu não posso, como é que fala, priorizar em disciplina. Não é, o futebol é diferente. Eu aprendi uma frase com o Strick, que foi meu bruxo, que eu trabalhei com ele 4 vezes, você sabe Foi disso. seu guru? Foi guru mesmo. Ele e falava o Mário assim, Celso. o Zezinho. Não, o Zezinho não, mas tinha um outro. Não, Zezinho, não sei o que. Quem criou aquela Zezinho vitamina Miguel. do Stick foi o Rui. O quê? Aquela vitamina que o Stick dá depois do treino. Não, eu aprendi muita coisa com você. Você que era PMD, pô. Psicótico maníaco depressivo, mas ele não gostava de imprensa, sabe disso. Mas eu aprendi treinamento, alimentação, e tudo que esse cara faz aí hoje. O Stick fazia 50 anos, rapaz. Voltar pra concentração e jantar. Aí fala que tá querendo quebrar o clube, é uma bola pra cada um. Mas não pode, só joga com uma bola. Não é disso, não. Então ele dizia assim, Rui, põe na sua cabeça que você tem possibilidades de ser treinador. Futebol, 2 e 2 não pode dar 4. Não pode dar 4, senão está errado. 2 e 2 tem que dar 5, tem que dar 3. Então, são coisas, Eduardo, que o Denilson não pode ficar fora do jogo. Ele não está vendido de São Paulo, não. Ele não está vendido, não. Porque ontem eu ouvi a conversa do Batistotti com o diretor de São Paulo, lá no Ouro Minas, e está em negociação, não está vendido. Pode fazer isso, gente. Ah, mas Rui, você tá, que sempre foi disciplinador. Não, meu filho, você não pode punir o clube. O Afonso sabe muito bem disso, que o Careca aprontava comigo. E eu falava com o Benito Mas, não, Careca não pode ficar fora, prende ele aqui na toca. Mas eu quero ele, porque ele vai me dar o título. E não deu outra. Então você... Agora, é claro que você não pode... Premiar a disciplina, né? Não, premiar a disciplina e a reincidência. Aí não tem jeito. Por que o Valdir vai vir para cá, gente? Porque não deu certo ali, dá certo aqui. Você está lembrando a frase do Saldanha, né? Eu não quero ninguém para casar com minha filha. Exatamente. Eu Quero não. Agora, você tem que entender, porque o técnico de futebol hoje, com esse dinheirama que esse pessoal ganha, o técnico de futebol, ele apaga um incêndio todo dia. O técnico, diretor, presidente, fica apagando incêndio aqui, incêndio ali, para ver se funciona, entendeu, Afonso? Então, assim... Agora, volta a frisar, viu, Eduardo? Eu já não falo mais de estadual lá. Que é tanto cacete que eu levo.
no WhatsApp, não sei o quê, dos times do interior. Com todo o respeito que eu tenho a Santa Catarina, se eu estou reclamando do Mineiro, eu fico imaginando o tanto que você sofre contra Santa Catarina. Pois é, gente, mas é uma coisa impressionante, ué. Aí eu vou jogar Camboriú. Mas você viaja pelo litoral. Ô Rui, Você o campeonato... é danado. Ô Flávio, você senta para assistir Vila Nova e Não. Boa Esporte? Só Ou eu. você assiste? Só eu. Não, porque também não passa, né? Primeiro que não E nem passa, no e segundo rádio. que você não vai a Nova Lima É, pra e nem assistir. no rádio passa, Primeiro, a maioria segundo, das vezes. você não vai assistir Eu vou Resende a e Madureira. todos. Você não vai a coisa nenhuma. Não, eu vou pra mim, Você não assiste nenhum América. Não, O você faz Matusalém jogo do vai. América. O Matusalém vai. Eu O vou. Afonso não faz nem jogo do América. O Matusalém vai no Eu não vejo faz pela dois jogos da TV. América. Eu vejo pela TV. Não vê Pois nada. é. Vejo pela TV. Vê uma novelinha na hora, você não vê. Mas nada. Eduardo, até mesmo o jogo da América, que é um time da capital. Tá Você viu o gravando. América e time Ceará? cansativo. Vi. Eduardo, ele viu o América e Eduardo, Ceará? Eu vi o segundo tempo, foi horroroso. Mas seu pai viu? Viu não? Vi. Vi Eduardo, o ele jogo. tá vi a gravando Fernanda ainda novela? Que ele Todas, gostava todas. de gravar novela Todas, pra grava você. todas. Que boleiraço, né, gente? Ele assiste todas as novelas. A das 6, a das 7, a das Mas 9. aqui em a Minas das Gerais, 11. que nós temos três considerados grandes, que o América também está indo Cruzeiro, Atlético e América. Não, América não é Nem grande, o não. América... Não, América- agora eu posso falar América não é brincadeira. grande, não. Não, a América cansativo. a América é time grande. O problema é que cansativo ver jogo da deixou América. defasar um pouco, né? Perdeu o trem da história, Rui. Na história deixou Exato. defasar. Mas a partir do momento que o América voltar para a primeira divisão... Já voltou. Ele voltou ano passado e foi o Caiu último de de novo. novo. Pois é, mas aí a América, quando fez as contratações, no começo do ano passado, eu disse para um amigo em comum, ele disse, vai cair. Porque, pô, ele contratou 5 jogadores de Santa Catarina em reserva. Você falou lá e eu falei aqui, ó. Ah, você lembra disso? Eu falei aqui, ó. Sim. Falei, tá repetindo o filme. O América Mas aí, erraram de tirar agora os deixa eu- jogadores. Aí vem com deixa eu fazer uma Claudinei, pergunta. Deixa eu fazer vem uma com não pergunta sei pra quem. você. Fala, querido. Você que foi técnico, foi tudo. Um time que tem 9 presidentes. Não, isso aí é uma coisa que eu tenho que explicar É lá. histórico. E eles me questionam isso. E tem 2 na reserva pra fazer o time. Eu falo, não, gente, o negócio é o seguinte, o América é uma tradição em Minas Gerais, é um time assim de uma história bonita. De um Você explica isso patrimônio por invejável. mim, De- hein? pro JB Teles? Não, esse não. Esse não aguenta esse não. Não? Esse não. Eu sou amigo de todo mundo em Floripa, mas tem uns lá que não dá, não entra na minha cabeça. Esse Não é um dá, deles. não? Esse é um deles. Aí é o seguinte, eu tenho que explicar isso para o pessoal. Vem cá, Rui, mas outro dia nós entrevistamos o presidente fulano, depois o ciclano. Eu falei, não, pera, é um grupo gestor, né? É. O gestor que são pessoas de alto nível em termos de vida, inclusive de América. O meu querido Afonsinho tá também nessa aí? Não. Afonsinho, não vejo Afonsinho. Afonsinho Você também. teve. Teve. Ele é presidente. Ele é presidente... Eterno. Eterno, É médio. Bem, Deixa eu bem, só- conselheiro, deixa eu- nato. Deixa eu só interromper a o resenha Afonsinho aqui. entende de futebol. Que o futebol, a gente converte muita coisa boa, mas tem coisa chata e triste também. O Maluf acabou de falecer. Ontem era triste. Ontem A gente lamenta. A gente recebeu essa notícia Não ontem, suportou, depois do cara. jogo. Aí eu confirmei com o Domênico que não havia falecido ontem, então Você faleceu. tem aí, agora. Infelizmente. que vai ser Eu quero sepultado lamentar hoje. pela amizade que a gente Procurar tem pelo saber. Maluf. Foi um baita diretor no Cruzeiro. Ah, Foi um claro. baita diretor no Atlético. Nós não estamos falando isso depois de É, morto, não. A gente sabia, inclusive, de toda a situação dele. Ah, A competência do Maluf é indiscutível. Há muito tempo a gente sabia da situação dele, era grave a situação dele. Né? E a gente lamenta, sinceramente, a gente dá condolência à família do Maluf. E o futebol mineiro perde, sem dúvida alguma, Tá em uma luta. grande figura humana e um grande diretor. E olha, a gente faz no futebol, e eu estou com 51 anos de crônica esportiva, 51 anos, a gente faz no futebol muitos conhecidos. Conhecido para dar com pau. Muito. Todo mundo te conhece, você conhece todo Poucos mundo. amigos. Mas a gente faz pouquíssimos amigos. Conta nos dedos. Você conta nos dedos. Porque esse é o fantástico mundo da bola e é o fantástico mundo dos traíras. Você conta nos dedos os amigos. E muitos conhecidos. E o Maluf era um grande amigo que eu fiz. Perdi um grande amigo. E o Atlético, sem dúvida alguma, perde uma referência futebol brasileiro, extraordinária. né? Futebol brasileiro. Atlético e o Cruzeiro. E o Cruzeiro. Não, o dia que ele estava trabalhando no Atlético, a gente sabia da competência do Maluf para contratar, da competência do Maluf para dirigir, da importância dele para o grupo. Então, a gente lamenta muito, sinceramente. Eu também. Pela amizade que eu tinha com o Maluf. E ele nunca, né? Poucos diretores de futebol tinham a fórmula de contratar e a credibilidade como o Maluf tinha. O Maluf fazer uma contratação era uma raposa velha. Desculpa a expressão de estar no galo, Não, mas mas é o termo usado aqui em Minas. Ele sabia fazer.
E ele tinha uma credibilidade no mercado Não, o Matusalém, incomparável. ele nunca se furtou quando ele ia lá, foi com o Cruzeiro, depois foi com o Atlético, claro que ele estava lá sempre assim, ali na pista, ali, quando está com o jogador aquecendo, e eu na cabine eu falava, bota o fone no Maluf aí, ô fulano. Aí botava, ô Rui, tá, Maluf, não me conta tudo, não me esconde nada. Porque aqui você não está em BH. Não, vou contar para você, porque você é amigo nosso, bababá, bababá. Aí falava bem, sabe como é que é? Então eu sou Começou grato. no Valério, né, Rui? Valério. O Maluf começou no Valério como presidente do goleiro, Valério. não, Foi como goleiro, depois presidente. Goleiro, depois Foi presidente. presidente. Maluf era um cara sensacional. E aí, de vez em quando ele era diretor e influente no futebol brasileiro, eu tinha lá um narrador que virava assim, então você fala lá com o seu amigo, liga para o seu amigo Paulo Maluf. Eu falei, meu filho, eu vou falar com ele, vou falar com você pela última vez. Eduardo Maluf. Paulo Maluf está lá em São Paulo. Entendeu? Mas era assim, então... Não deu a hora de enterro ainda não, né, Edu? Não, ainda não. Mas eu lamento, eu queria visitá-lo. Nós temos um amigo em comum, Carlos Alberto, que foi diretor do Atlético. O Afonso conhece bem. Carlos Alberto é muito amigo de Cerezo. Até almocei com o Cerezo quarta-feira passada. O Carlos Alberto ainda é gerente de futebol do Atlético. Você está falando do Carlos Alberto de hoje? Não, Ou o não. Carlos Alberto Silva? Não, Silva já partiu. Outro Carlos Alberto. Costa, você sabe quem é? Bom, porque tem um Carlos Alberto hoje, está lá, o nosso Foi na Carlos época Alberto que ele Silva, era do tempo do tá na Mazinho, Cidade de aquela Cima. turma toda. Aí o que fazia aconteceu, Afonso? Ele falou, o Carlinhos... Trabalhou com você lá, Afonso, na época do Não, Paulo Cunha. eu fui assessor de imprensa do Atlético nessa época. Pois é, dessa época do Carlos Alberto. Aí eu falei, Carlinhos, eu preciso ir lá. Não, tem condições não. Então, fiquei sem pé. Pé exaltado. Mas é uma perda Muito grande, irreparável. lamentável mesmo. Afonso, gente. deixa eu só dar uma notícia rapidinha do Cruzeiro. Por favor. Porque, pelo seguinte, aqui se falou, né, de que o presidente, né, não chamava o técnico, aquela coisa toda, tal. Então eu queria dizer o seguinte, que na segunda-feira, o presidente Gilvan de Pio Tavares foi à Toca da Raposa, chamou o Mano Menezes, conversou com o Mano, certo? E expôs ao Mano, sabe, toda a preocupação, né, do que está acontecendo com o time do Cruzeiro. E o Mano, humilde, entendeu toda a situação, certo? Se propôs, inclusive, a rever algumas posições dele, que ele falou assim, olha, eu sou humano, eu tenho que rever posições. Eu O senhor sou tá me humano trazendo- ou sou o Mano Menezes? É um ser humano, certo? Depois disso, dessa conversa do Dizem, presidente... lá em Santa Catarina, dizem lá que o nome dele agora é Reclamando Menezes. Aí, isso mesmo. depois disso, o Mano reuniu os jogadores no centro da Toca da Raposa, sentaram literalmente no gramado e uma conversa de mais de uma hora com o grupo, né? Eu acredito que a partir daí, alguma coisa Sentaram nova... no gramado? O Gilvan para levantar Não, depois foi o difícil. Gilvan não. Não, O Gilvan não o participou Mano. dessa conversa. Mano. O Mano e os jogadores. E eu acredito que a partir daí, alguma coisa nova vai surgir no time do Cruzeiro. Hoje, por exemplo, o Cruzeiro vai ter o Ezequiel de volta, vai ter o Robinho jogando de volta, né? Então, o time pode até não ganhar do Bahia, mas eu acredito, sinceramente, a gente vai ver um Cruzeiro diferente a partir de hoje. Vai ter né? o Ábila começando. Hein? Flávio, Ábila. deixa eu dar a lista só de pessoas, de contundidos aqui no Cruzeiro aqui, ó. É o Caicedo com a seleção, o Manuel com lesão no joelho direito, Dedé com dores no joelho esquerdo. Não, o Manuel é Arrascaeta- dedão do pé. Lesão no joelho direito, É Manuel. no pé, Manuel. Manuel, lesão no joelho direito. Mas tá errado, Dedé com ele dores no fraturou o joelho dedão do esquerdo. pé. Arrascaeta com lesão no joelho direito. Alex com lesão na coxa esquerda. Rafael Sobres, lesão na coxa esquerda. Raniel, lesão no joelho direito. Lucas Silva, está fora também até do banco, né? Com causa de dores na panturrilha. Isso é calendário. gente. Entendeu? Não é só o Atlético, não Quer é dizer, só o é claro Cruzeiro. que a gente cobra, Palmeiras Eduardo. está sem o Dudu, principal jogador dele, por causa de lesão muscular. Isso está no Corinthians. Tá, o Flamengo ficou sem o Diego aí durante um bom tempo. Então tá para tudo quanto é time. Eduardo, É claro, Eduardo, que a gente cobra do Eduardo, técnico, tá né? certo. O melhor momento. Eduardo, Mas tira o também tem que calendário. entender essas colocações. Tá Né? certo, mas vai ser Eduardo. assim. Enquanto Em tiver 2000, campeonato vai estadual. ser assim em Aqui, 2018, não. 2030, Não. 2040. 2018 vai ser muito pior, porque tem Copa do Mundo. Tem Copa, pois Eu é. quero ver como que vai ser o calendário ano que vem. Pois é, Eduardo, vai ser assim. deixa- O campeonato regional não vai acabar, nós não queremos que acabe. Eu sou radicalmente contra acabar. Pode melhorar? Então vamos melhorar. Mas campeonatos regionais, eles vão continuar. Eles geram grana. Eles geram grana, inclusive para as grandes equipes. Eu falei, bota o sub-20 para jogar. O Eduardo acho que continua da mesma forma. Bota o sub-20. Mas sabe por que não vai botar o sub-20? A televisão fala assim, então eu vou pagar menos para você. Não, então bota o titular. Mas, Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Independente de regional, tira isso, nós temos hoje um mês de pré-temporada, é isso? Isso. Tá. Só que a diferença... Entre aspas. Tá, entre aspas. Só que a diferença de
pré-temporada na Europa e pré-temporada aqui é o seguinte, lá pré-temporada eles fazem e eles dão continuidade na manutenção, isso aí eu entendo um pouquinho, na manutenção da condição física, mas eles, os atletas, estou falando de jogador, os atletas, eles têm uma compatibilidade da profissão deles com o que eles podem fazer no treinamento invisível, que você sabe muito bem o que é treinamento invisível, é fora de campo e tal. Aqui tem, não. Alguns já estão tendo isso, mas a maioria não. A maioria não. Pois Aqui tem treinamento visível. Isso é Visível, o valor, pessoal denuncia, Savassi é onde demais. Você tem o time do Cruzeiro pra hoje aí, Marcelo? Pampulha. Ai, tem É o isso. Fábio, Ó, Ezequiel. Aqui, só para ilustrar o negócio de campeonato brasileiro, eu estava pesquisando o campeonato brasileiro do ano passado, na quinta rodada, sabe quem que era o líder? Com a mesma pontuação do Corinthians hoje? Santa Cruz. Inter de Porto Alegre, É. que hoje joga a segunda divisão. Foi. O campeonato brasileiro de 2015, o Corinthians campeão, era o 11º com 7 pontos. Bateu o campeão com 8 pontos na frente do Eduardinho, vice. deixa eu te falar. Atlético Paranaense e Ponte Preta eram os líderes na quinta rodada e terminaram em 10º e 11º. Gente, tá cedo. Não Eduardo. pode botar como campeão quem tá liderando hoje, não. Eduardo, eu era técnico do Atlético em 1990 e o Soene Andrade era técnico do Cruzeiro. O Soene Andrade me viu na televisão assim, falou, esse camarada jovem aí tá falando bem e tal. Culpa de suas, né? Aí me entrevistava todo dia, ele, Paulo Roberto Pinto Coelho, Pinguim. Verdade. Aí, era ou não era? Era verdade. Todo dia, Verdade. todo dia. Aí, viu, Eduardo, aí eu falei, Soene, aí eu usei ele, né? Porque, porra, nossa, Com a sumidade. sumidade, porra, e eu, pô, jovem toda a vida, né? Inclusive no uísque. Eu gosto do uísque, eu falei, gosto. E ele pegou uma Coca-Cola e botou. Eu fiquei olhando, né? Por que você está me olhando? Eu falei, não, estou olhando se eu colocar uma Coca-Cola no uísque. Na cerveja bom, também colocava. no uísque bom, né? Meu filho, isso é devastador. Quando você passar de 50 anos, coloca. Se você quiser continuar, se não... Eu falei, não, tá, então estou seguindo o conselho até hoje. Então é o seguinte, falei, é importante começar bem, né, Soene? Importante mesmo. Começar bem. É importante começar bem. Ele falou assim, ô meu filho, vou te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. O começar, até que não precisa ser muito bem, não. Acabar Você bem. tem tempo de corrigir, mas é fundamental você terminar bem, que aí você é campeão. É o que você falou aí, ó. O que você falou aí? Corinthians, não sei o quê, é ou não é? O Inter começou bem, caiu. O Inter, claro, mas aí, até me dou bem com ele, porque muita gente não se dá bem com ele. Com quem? Com Argel. Muita gente não se dá bem com ele, porque Goiás tá- aqueles tá gaúchos, atrás dele. de pegar chifre lá de boi lá no Rio Grande do Sul, sabe? Difícil. É Mas difícil. como é um campeonato de regularidade, Mas- Rui, mas você ele tem que ter irá uma certa pronta. regularidade. Eu sei que tem que ter regularidade, mas você tem que ir subindo no aprimoramento, no ajuste, subindo. Não é você regularidade assim e depois no final fazer assim. Você continua com a regularidade, você começou embaixo e termina embaixo. Porque, vamos falar de Série B um pouquinho, porque, né, Deixa eu só dar a escalação do prestigiar o Cruzeiro. América pro aí. Flávio. Só pedir aqui a escalação A para hoje. escalação, o Cruzeiro vai de Fábio, Ezequiel, Léo, Murilo, Diego Barbosa, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves, Alisson e o Ramon Abla. Esse Alisson, eu gosto dele, tem jogado bem, Eduardo? O Alisson foi poupado do treinamento. O Alisson vai jogar hoje. Mas, Pra mim é quem contrariedade. Quem treinou foi o Pra mim é Elber. É contrariedade. um dos né, melhores porque não tem jogadores, outro pra um dos poder melhores colocar. jogadores do atual grupo do Que Cruzeiro. joga de cabeça baixa e não solta a bola. Aqui. Ó, Não, velho. não joga de Concordo com o cabeça Flávio baixa. Carvalho. Não, joga Tem assim. sido um dos melhores O jogadores melhor jogador do Cruzeiro. Cruzeiro. Né? O Matsanen não conhece jogador que joga de cabeça É. baixa. Não, ó, você Não quer falar conhece. comigo, só tem um, né? O Alisson não joga em momento nenhum de cabeça baixa. Ele só O não Alisson- consegue passar o a bola no Alisson tempo pode certo, ser. Afonso. Não, mas aí é outra história. O Alisson pode ser individualista, Isso. porque E muito. ele tem Ele é qualidade, pagodinho. ele tem qualidade para isso, ele acredita nele. Ele manda o ataque do Cruzeiro, isso é verdade. Ele acredita nele, igual cabeça baixa, não. Não, ele é um dos Afonso, melhores Afonso, jogadores do elenco do Cruzeiro. Olha aqui, pega o campeonato desde o Mineiro que o Alisson vem jogando e vamos fazer uma retrospectiva aqui, ver quantos lances que saiu do pé do Alisson para poder ser concluído em gol. Ah, não, para, E ele é um Marcelo. atacante. Ih, não, para com Quantos isso. gols ele fez no ano? Aqui, Ele é um aqui. atacante. Deixa o Afonso pedir o melhor da semana, tá acabando. Ainda bem que os treinadores você conhece diferente. Olha, eu vou abrir isso aqui, 10 segundos para cada um. Eu só vou ter hoje o nome do dia, Eduardo Maluf. E a notícia triste do dia, Eduardo Maluf. O lixo da semana. Sigo com você nas duas. Ou seja, Completamente junto.
Claro, a morte do Maluf e o nome do dia, Eduardo Maluf. Você, Rui. Ah, tranquilamente. Olha, sinceramente, bom, fazer o quê? Ô, Rui, eu sei que você vai embora terça-feira, você me falou. Vou embora Você vai segunda-feira à noite. à noite. Se você quiser Não, à noite, não, à tarde. voltar ao programa segunda-feira, Volto, não tem problema nós não. estaremos aqui de Tá. braços abertos para te Tá. receber, Muito bom, ok? viu? Aí traz Vou, o livro, vou tá? trazer o livro. Traz o Você livro, tem, tá? não? Não. Também não. Você vai estar aqui? Vou, tá aqui. segunda-feira eu vou. Tudo bem, o Zé Alberto também vai estar aqui. Grande abraço a todos, obrigado, Rui. Rui vai voltar segunda. Um bom fim de semana, um excelente futebol para os mineiros. Tchau, gente. Obrigado.